Olá pessoal, vamos falar sobre o ciclo orçamentário, semana 4, dia 6, questão primeira. O processo orçamentário, eu posso pensar em processo orçamentário, ciclo orçamentário, etapas orçamentárias, é concluído com a aprovação das diversas leis orçamentárias que em seu decorrer foram elaboradas. O processo orçamentário ele percorre desde a elaboração e vai chegar até onde? No controle e avaliação. Ele vai percorrer toda essa etapa. Tem a elaboração, manda para o Congresso, daí vai ter lá o que? A discussão / aprovação. Depois disso vai ter o que? A execução e o acompanhamento. E por fim vai ter o controle e avaliação. Então é muito importante eu pensar no seguinte, quando eu estou falando no processo, quando eu estou falando no ciclo, quando eu estou falando na etapa, ela percorre tudo isto e isso daqui é superior a 1 ano, perfeito? Agora isto daqui, ó, é anual porque é a nossa lua, certa execução vai estar dentro da lua. E aqui delta T maior do que 1 ano. Algumas questões cobram isso. Então veja, o Paludo vai dizer que nós temos a elaboração, nós vamos ter a aprovação, a execução orçamentária / acompanhamento que o Senado Federal traz aí, ó, e controle e avaliação. Então vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, opa, tá aqui em cima, 4, 4 inverso aí, né? Então aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 etapas. Eu ia falar uma coisa aqui de uma questão, mas acho que ela está prevista aí. Vamos ver lá. Então, é concluído. Está errado. Questão 2. O ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de 4 fases. Aqui está. Ou etapas. Que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. Tem elaboração? Tem aprovação? Tem a execução? E o acompanhamento? Então veja o que o CESP ele traz. Quando ele fala assim, o ciclo orçamentário ele é constituído de uma sequência de 4 fases, ele está dizendo assim, olha, são 4 fases. Aqui é uma declaração dizendo que são 4 fases o ciclo orçamentário, é constituído dessas fases. Então ele está dizendo assim, olha, não existe mais do que 4 fases. É isto que o CESP, você tem que levar para o CESP. Não dizer assim, ó, se tem 5 fases, o ciclo orçamentário ele é constituído de uma sequência de 3 fases. Só se tivesse com pelo menos 3 fases, aí sim, senão você vai marcar que está errado. Então, cuida com isso. O outro, o ciclo orçamentário então, é constituído de uma sequência de 4 fases. Agora ele vai dizer que devem ser cumpridos, então eu quero ver quais são. Então, elaboração, aprovação, execução e acompanhamento é feito pelo executivo. Então aqui eu tenho a fase 1, aqui eu tenho a fase 2 e aqui a fase 3. O que o examinador tentou fazer? Tentou colocar na sua cabeça que o acompanhamento era a 4ª fase. Quando que na 4ª fase nós vamos ter quem? Isto é o controle e o que? E avaliação. Lembrando sempre que esse controle não necessariamente aí será a posteriori, pode ser prévio, concomitante e a posteriori. Então aí a gente já comentou, questão incorreta, portanto, item 3. Após a análise e o ajuste das propostas orçamentárias setoriais
deve-se realizar a avaliação das necessidades de financiamento do governo central a partir das estimativas da Receita. Questão difícil, olha só, e caiu para quem? Para técnico judiciário, nível médio, para o STJ. Não é uma questão fácil. Então veja, ele está dizendo assim, ó, que após a análise de ajuste das propostas orçamentárias, então ele está dizendo assim, eu primeiro vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Análise pela questão e ajuste da proposta orçamentária setorial. Deve-se realizar a avaliação das necessidades de financiamento do setor público. Então aqui ele vai falar que é o que? As necessidades de financiamento do setor público aí, que é o do governo central. E e aí a partir das estimativas de receita. Isso aqui da onde? Lá no manual técnico orçamentário, uma sequência. Mas se você não lembrar desta sequência, você vai ter que pensar. Vai ter que pensar que para a elaboração das propostas orçamentárias, nós já verificamos aí que existe alguém que orienta a LOA, que vai orientar aí para a elaboração da proposta orçamentária, que é quem mesmo? Vocês lembram? Já volta aqui, ó, se não esquecer mais, a ELDO. Ela vai trazer o que? As diretrizes. Ainda que isto daqui não seja, você tem que tomar cuidado, até eu vou tirar essa palavra, para tomar cuidado quando ele trouxer a definição da LDO, que a LDO ela fala sobre metas e prioridades. E quando ele fala do PPA, ele traz diretrizes, objetivos e metas. Eu vou tirar isso daqui, não é que esteja errado, só para você não se confundir quando ele te cobra uma outra posicionamento, um outro conceito, que é o conceito da LDO. No conceito da LDO não existe aí a diretrizes, ok? Mas tem as diretrizes na LDO, tem o que? Então ele vai orientar quem? A LOA. Nessa orientação, que é nada mais que uma diretriz, ele vai trazer o que? Limites. Limites orçamentários para quem? Para o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, além da MPU e DPU. Então, traz limites. Então veja, após a análise e o ajuste das propostas, deve-se realizar a avaliação das necessidades de financiamento. As avaliações da necessidade de financiamento vai estar antes da elaboração da proposta, que ela já deve estar vindo com esse limite aqui, para evitar essa análise posterior, para não virar algo que se desconfigure o planejamento. Então nós temos que ter o planejamento, não podemos esquecer dele, certo? Então no planejamento eu vou fazer o que? Vou pensar no planejamento, vou trazer macro diretrizes, revisão da estrutura programática, avaliação da necessidade de financiamento do setor público. Depois de tudo isso, o que está errado então é após. Então, para você entender, a avaliação das necessidades de financiamento do setor público, ela ocorre quando antes da elaboração da LOA, quando eu estou trazendo limites para a LDO, eu já estou pensando
nessa necessidade de financiamento. Então eu já imponho os limites ali para cada órgão, para cada poder, melhor dizendo, ok? Então se eu estou fazendo limites para cada poder executivo, legislativo, judiciário, então não vai ser após isso que vai ter análise de ajuste das propostas orçamentárias. Não vai ocorrer a avaliação depois disso na necessidade de financiamento, já tem um limite antes. Agora, pelo manual técnico orçamentário, você vai conseguir pela decoreba. Então, ó, planejamento, depois definição aí de macro diretrizes, revisão da estrutura programática. Aí eu fiz então aqui nesse inteirinho aqui, com este daqui, eu elaboro a minha LDO. Agora, e com a ajuste, então veja, a necessidade do financiamento já vem antes, e aqui quando eu estou trazendo aqui, ó, divulgação de limites, quem é que está aqui? A LDO, para a proposta setorial, para não vir o que? Um monstro. Porque imagina o seguinte, ó, uma LOA lá para o Ministério, sempre existe escassez de recursos. Se não tiver limite, o cara vai fazer o que? Uma LOA desse tamanho assim, ó. Olha o tamanho da LOA, pra não esquecer mais, ó. Uma LOA desse tamanho assim, uma proposta de LOA. E quando que na realidade ele teria o que? Um limite desse aqui. Então por que eu vou fazer uma análise de tudo que ele precisa aqui? Não, meu amigo, você vai trazer somente as suas prioridades dentro dos limites que nós fomos, que já foi estudado aí, já foi planejado, que foi estabelecido, ok? Então a questão está incorreta, portanto. Então aqui um planejamento, depois macro diretrizes, revisão da estrutura programática, e tudo isso está dentro lá depois da LDO. E por fim aí a proposta de LOA vem de acordo com esses limites impostos por ela. Então aqui, não sei por que às vezes eu esqueço de alterar isso aqui. Eu vou copiando os gabaritos, esse gabarito certo, gabarito errado, e depois eu acabo esquecendo de alterar. Então é errado. 4. O processo de planejamento governamental compreende as funções de planejamento, execução e controle. Veja, agora ele não está dizendo que o processo de planejamento governamental ele é compreendido por 4 funções. Ele diz que compreende elas. Tem a função de planejamento? Sim. A execução? Sim. De controle? Sim. Então a questão correta. 5. Durante o processo da elaboração orçamentária, a revisão da estrutura programática depende de definição prévia das macro diretrizes. Nós acabamos de olhar o passo a passo do MTO, que traz exatamente essa sequência. Lá ele tem o que? O planejamento. O que mais? Vai ter a definição das macro diretrizes. Então depende da macro diretriz. Aí vem quem? Necessidade de financiamento do setor público. O que mais? Aí vai ter lá análise e ajuste da proposta setorial. Aí depois, que mais? Aqui bem no fim, aqui vem aqui, ó. Aqui vai ter a revisão. Tá esquecendo essa porcaria, exatamente que tá cobrando. Então veja, durante o processo da elaboração orçamentária, a revisão da estrutura programática do orçamento depende da prévia macro diretriz. Então veja, tem a macro diretriz, vou pensar assim, eu tenho um planejamento, eu planejo, depois eu
eu vou, para elaborar minha proposta, eu vou ter as macro, né, diretrizes, eu vou ter o que deve ser observado, e depois vem aí a revisão do se está sendo cumprido o que está previsto aí nas diretrizes ou macro diretrizes. Isso aqui é mais decoreba: planejamento do processo da elaboração, definição das macros diretrizes, revisão da estrutura programática, então aqui está depois, avaliação da necessidade de financiamento do setor público, estudo, definição e divulgação dos limites da proposta, captação da proposta setorial, análise e ajuste da proposta setorial, e fechamento, compatibilização e consolidação da proposta orçamentária. E aí manda a mensagem presidencial ao Congresso, e depois vem aí as avaliações necessárias lá no Congresso. Então primeiro tem o planejamento, depois diretriz, reviso a estrutura programática, verifico a necessidade de financiamento, verifico os limites, depois do que eu imponho aí, se eu tenho qual é a estrutura cenário econômico, eu verifico ali se eu vou ajustar meu orçamento para mais ou para menos. Se eu vou para mais, não tem recurso, eu vou avaliar essa necessidade de financiamento. Depois disso eu imponho os meus limites para encaminhar para os órgãos, para cada órgão, cada poder lá dizer, ó, dentro desse limite você vai elaborar a sua proposta. E por fim vai ter análise e ajuste da proposta setorial aí. Então, na realidade, o que ele trouxe ali, ó, durante o processo da elaboração orçamentária, a revisão da estrutura programática depende da definição prévia das macro diretrizes. Então veja, macro diretriz, depois revisão, depende? Depende. Então a questão está correta. Como que eu vou revisar algo se eu não tenho aí as macros diretrizes? Então questão até de senso comum. Questão sexta: admite-se a aprovação de emendas ao projeto da lei orçamentária anual relacionadas à correção desse erro. Então tem na Constituição Federal essa possibilidade, sim. Veja, o artigo 166 vai falar que as emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados. Então, emendas, primeira, tem que ser compatível com o PPA e também com a LDO. Depois, tem emenda, tenho que indicar a fonte de recurso. E essa fonte de recurso não pode ser excluída, não pode ser proveniente de anulação de despesas que sejam relativas a pessoal e seus encargos, porque isso aqui são despesas obrigatórias, serviço da dívida, também despesa obrigatória, transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal, também são despesas obrigatórias. Então eu não posso anular despesa destas para que sirvam, esse recurso seja indicado para estas emendas. Então, primeira observação. E depois elas têm que ser relacionadas às emendas. Então, primeiro eu tenho que indicar fonte de recurso, ou segundo, né, ser compatível com o PPA-LDO e sejam relacionadas, então não é qualquer emenda, tem que ser relacionada com correção de erros ou omissões, ou ainda com dispositivos, sejam relacionadas com dispositivos do texto do projeto de lei. Por que isto, povo? Isso daqui para não ocorrer o que? A usurpação da função do poder executivo, qual seja a iniciativa. Então a iniciativa é o que? Privativa de quem? Do presidente da República, ou chefe do poder executivo, ou executivo. Então veja, se eu pudesse aí, o Congresso pudesse trazer emendas que elas não fossem relacionadas a erros ou omissões que estão previstos na lei e dispositivos do projeto dela,
Então significaria dizer que eles poderiam emendar e sair mudando tudo e a iniciativa passaria a ser deles, quando na verdade estaria incorreto. Perfeito? Então, a questão está correta. Então, admite-se emendas ao projeto de lei orçamentária? Sim. Relacionadas à correção desse erro. Tá certo. O controle e a avaliação da receita devem ser realizados em fase posterior. Devem, isso aqui é obrigatoriedade, a etapas do planejamento e execução. Significa dizer que se tiver alguma besteira sendo realizada antes de iniciar a execução ou durante a execução, eu tenho que esperar acabar essa execução. Deve ser realizado o controle, a avaliação deve ser realizada na fase posterior das etapas. Veja, ela é uma etapa que está lá previsto lá, primeiro planejamento, depois discussão, aprovação, execução e acompanhamento, depois aqui controle e avaliação. Só que o controle e avaliação não necessariamente pode ser aqui que é o que? Durante ou a posteriori. Então esse deve está incorreto, ok? Veja, a 4320 já trazia isso. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e posterior ou subsequente. Então o item está incorreto. Posterior, não. 8. Em virtude de peculiaridades específicas no processo orçamentário, tais como a dinâmica de investimento público, o orçamento possui no Brasil um período de vigência diferente do ano civil, conhecido como período de vigência orçamentária. O que é interessante aqui? Estou falando, olha só, em virtude de peculiaridades específicas do processo orçamentário. Aqui o processo orçamentário, ele é superior a um ano, perfeito? Ele já inicia com o planejamento um ano de antecedência. Então, tais como dinâmica do investimento público, o orçamento possui. Agora, o orçamento possui. Quem é o orçamento? É a lei orçamentária anual propriamente dita. Possui no Brasil um período de vigência diferente do ano civil. Aqui, artigo 34 da lei 4.320 de 64. Então, não é vigência diferente do ano civil. O período de vigência orçamentária é de um ano. Então, errado, portanto, item 9. Se o projeto de LOA não for sancionado até dia 31 de dezembro, será possível adotar a prática autorizada na LDO de execução contínua de algumas despesas constantes na proposta? Não saiu a proposta dia 31 de dezembro e 1º de janeiro eu preciso iniciar a execução orçamentária. Então ele está dizendo assim, que será possível adotar prática autorizada na LDO? Tem isso daí? Tem. O que no caso de despesas correntes consideradas inadiáveis, não poderá exceder a cada mês a 1/10 do valor previsto em cada ação. Certo? Então cada mês tem que respeitar o período de um mês. A questão está correta. Veja, aqui está lá da LRF. Se é o projeto de lei orçamentária 2015, aqui está na LRF, eles trouxeram um dispositivo da LRF. Então esse daqui é um dispositivo da LDO que está em vigente, tá? Que sempre ele é copiado aí, está trazendo os dispositivos da LRF. Se o projeto de lei orçamentária de 2015 não for sancionado pelo presidente até dia 31 de dezembro de 2014, a programação, isso aí vale para todos os anos, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de quem?
outras despesas correntes de caráter inadiável. Exemplo, pagamento da remuneração do servidor. Você é servidor, agora não saiu a LDO, aliás, a LOA não foi promulgada dia 31 de dezembro, não foi sancionada pelo presidente da República. O que aconteceu? Se não foi sancionado pelo presidente da República, você não vai receber, ou vai estar previsto que essas despesas de caráter inadiável poderão ser aí até o limite de 1/12, então mensal, limite mensal. Então vou utilizar uma parcela por mês do valor previsto multiplicado pelo número de meses decorridos até a publicação da respectiva lei. Correto? Então veja que ele está dizendo assim, na LDO está dizendo que, olha, se a LOA ela demorou lá 4 meses para sair, então eu vou pegar 1/10 e multiplicar por 4, vai ser 4/12. 4/12, se eu quiser colocar aqui 2, aqui 6, aqui 1/3 do orçamento está sendo autorizado aí. Exemplo, tá? Então a questão está correta. Questão 10. As emendas orçamentárias só podem ser aprovadas caso estejam de acordo com o PPA-LDO. A gente já viu, certo? Constitui um importante instrumento do Poder Legislativo para influenciar a alocação de recursos públicos? Sim. Então existem as emendas chamadas emendas parlamentares. Emendas se não me engano, cada deputado ele tem lá em torno, tá? Em torno de 10 milhões por ano, certo? Cada deputado tem em torno de 10 milhões por ano, que ele pode aportar esse recurso em um dos tópicos que estão lá no PPA e na LDO, certo? Então, por exemplo, lá tem na área de saúde, então tem lá um recurso para destinado de saúde, educação. Então o deputado ele pode destinar parte para esse recurso dele. Então ele vai influenciar, importante instrumento, influenciar a alocação de recursos públicos? Sim. Cada deputado, 503 deputados vezes 10 milhões, então realmente está correto. As emendas têm que ser aprovadas de acordo com o PPI, compatível com o PPA-LDO, isso aí sem problema aí. Então, questão correta. E assim vamos terminar por aqui. Vamos para o próxima bateria de exercício. Um abraço.